Então, bom dia a todas e todos. Eu quero, na pessoa do Tadeu Pinelli, então, cumprimentar todos os membros da mesa e todos que estão aqui presentes. Eu queria, ontem à noite, eu estava, sempre quando eu vou para um novo debate, eu faço alguma mexidinha até para eu não me cansar das próprias apresentações, né? E ontem, quando eu terminei de fazer a revisão, liguei a televisão e escutei a notícia lá do Temer dizendo que, então, agora os servidores estaduais e municipais estariam fora. E eu fiquei pensando, então, né, essa questão precisa ser abordada, né, precisa ser conversada, precisa ser entendida por que ela está sendo colocada. Então, antes de entrar propriamente no tema, naquilo que está no Congresso, eu quero dizer o seguinte: eu vou seguir rigorosamente o roteiro que eu tinha até ontem à noite, por algumas razões. A primeira delas é porque não mudou nada no Congresso Nacional. A PEC 287 está intocável lá no Congresso Nacional do jeito que foi mandada, com todas as aberrações e ataques que nós sabemos. Primeira questão é essa. Segunda, que me parece que essa notícia ela tem muito mais a finalidade de dividir a resistência à reforma do que propriamente excluir, proteger direitos de determinadas pessoas. Essa é uma outra questão importante. E a terceira, que me parece bastante relevante, é que ele não disse algumas coisas que nós precisamos saber. Primeira questão, quando ele diz que servidores estaduais e municipais estão fora, nós precisamos entender o quê? Que dos 5.700 e tantos municípios, apenas 2.100 têm regime próprio de previdência. Todos os outros já estão no regime geral da previdência. Então, portanto, eles continuarão atingidos da mesma maneira. Os estados todos têm regime próprio de previdência, mas a sua maioria totalmente desestruturados. Essa é uma questão bastante relevante. E a outra, o que ele diz? Ele não está dizendo que não vai ser feita a reforma da Previdência para esses servidores. Ele diz que vai delegar para os estados e municípios. Então, primeira coisa que eu penso, o Tadeu estava falando aqui o município de Palmeiras. Eu imagino os trabalhadores do município de Palmeiras fazendo a resistência à reforma que o prefeito vai fazer lá. Que resistência eles conseguem fazer isoladamente. E a outra questão que daí é puramente técnica, que é o quê? Os estados e municípios, o limite de modificações que eles podem fazer na Previdência é bastante curto. Eles conseguem modificar, no final eu vou falar, eles conseguem fazer modificações como o governador fez aqui em 2015, parece que está propondo fazer outras, como o prefeito Rafael Greca de Curitiba está propondo para os servidores municipais, na questão do modelo de gestão. Agora, com relação à idade e tempo de contribuição, eles não podem mexer. Porque isso tudo está no artigo 40 da Constituição, e eu acho que é isso que o movimento sindical vai ter que ficar muito atento. Porque o que eles podem estar pensando em fazer é desconstitucionalizar essas regras lá do artigo 40 para que estados e municípios possam fazer a seu bel prazer daí as reformas. Daí sim nós teremos 5.700 reformas no Brasil sendo feitas ao mesmo tempo. Então, isso parece bastante importante que a gente observe, para a gente ter a clareza do seguinte, até eu vejo os companheiros do Cinto de Saúde lá atrás, a primeira coisa que eu pensei é que o Cinto de Saúde ontem colocou no site 5 vídeos, né, dizendo como que a reforma é auto-aplicável para os servidores estaduais do Paraná. Falei, já devem estar preocupados com isso. Eu acho que não mudei nada nesse momento, porque o que o governo quer é fazer essa reforma, né. Hoje de manhã o apresentador lá da Band News dizia o quê? Que na verdade esse é o primeiro sinal de que não ocorrerá reforma nenhuma. Eu acho que não penso assim. Então, essa é a primeira questão que eu queria deixar bem claro, que no meu entendimento, nesse momento, não muda em nada a nossa crítica, a nossa análise com relação à proposta que está no Congresso Nacional, consolidada na PEC 287, que eu prefiro dizer assim, que não se trata de uma reforma da Previdência. Como alguém já falou outro dia, quando a gente vai fazer uma reforma na casa para melhorar. Se nós estamos fazendo mudanças para piorar, nós estamos fazendo contra-reformas. Porque no Brasil, né, eu faço questão de dizer o seguinte, porque a grande reforma que foi feita no Brasil, na Previdência, foi em 5 de outubro de 88. Essa sim foi uma reforma. Eu escutava ali o companheiro dos trabalhadores rurais falando, dando entrevista agora pela manhã, mas, por exemplo, foi 5 de outubro de 88 que se instituiu a aposentadoria especial dos trabalhadores rurais, de um salário mínimo, que representa 97,7% das aposentadorias rurais e de um salário mínimo. Foi em 88 que foi estabelecido isso. Dizendo o seguinte, esses trabalhadores, desde que têm 55 e 60 anos, passam a ter 15 anos comprovado de atividade rural. Antes do projeto de reforma ir para o Congresso,
O próprio Congresso, junto com o Palácio do Planalto, fez um estudo. E eles apontavam os trabalhadores rurais como um dos responsáveis por aquilo que eles chamam de déficit da Previdência. Porque eles não fazem a contribuição direta. Eles fazem a contribuição sobre a produção. E aí eu até como filho de trabalhador rural, conheço bem isso, eu digo assim, só pode dizer isso quem nunca precisou ficar 12 horas por dia no cabo da enxada, no arado de boi, no arado de cavalo, tirando leite, tratando o porco, começando a trabalhar antes que o sol apareça e parando de trabalhar depois que o sol se põe. Então, quem pode dizer isso é quem nunca vivenciou isso. Dizer que esses trabalhadores não contribuem para a Previdência. Essa é uma questão importante. Foi em 88 também que se criou o sistema de Seguridade Social. Que nós lembramos que até 88 descontava-se no contra-cheque do trabalhador para o INPS e o trabalhador, e o entendimento era que aquela contribuição era para assistência à saúde. Tanto que ninguém tinha acesso ao sistema público de saúde se não tivesse aquela carteirinha. Todos os outros trabalhadores que não tinham a carteirinha não tinham acesso à saúde. Então, primeiro, criação do sistema de seguridade com o SUS universalizado, hierarquizado, regionalizado, foi criado em 88. Assim como a assistência, assim como a Previdência e a legislação regulamentando o regime geral da Previdência, só para a gente entender, é de 1990. A Lei 8.212 e 8.213, que regulamenta o regime geral da Previdência. E os regimes próprios que foram sendo construídos também. E outra questão bem importante, duas questões muito importantes que me parecem, que só a partir de 5 de outubro de 88 para cá, é que a mulher gera pensão para o homem, por exemplo. Até 5 de outubro de 88, só o homem gerava pensão, quando ele morria, gerava pensão para a mulher. Essa é uma questão importante, né? A questão da assistência como um todo. E uma questão importantíssima, que agora está sendo ameaçada também. Foi na Constituição de 88 que disse que nenhum benefício previdenciário pode ser menor que o salário mínimo. Então, essa foi a reforma. Essa que organizou a Previdência. O que aconteceu de lá para cá, o que aconteceu em 98 com a emenda 20, o que aconteceu em 2003 com a emenda 41, foram contra-reformas para suprimir direito dos trabalhadores como um todo, sejam eles do regime próprio, sejam do regime geral, sejam eles servidores públicos, sejam eles trabalhadores da iniciativa privada. Essa é uma questão importante. Como eu disse, as contra-reformas que já ocorreram. A emenda 20 de 98, a emenda 41 de 2003, a lei 13.135, essa é uma questão importante. Quando eu voltava lá da Vitória com o Zé, a gente vinha conversando para ele. Há várias coisas que estão acontecendo, principalmente no regime geral, que já estão sendo mudadas. A questão da pensão por morte, por exemplo, e outras questões da Previdência, questão de carência e tal, elas já foram modificadas por essa lei 13.135. Essa lei 13.135 já disse que no regime geral já não existe mais pensão vitalícia. Já está lá desde 29 de dezembro de 2014, quando foi mandada a medida provisória para o Congresso Nacional, que se converteu nessa lei que está colocada. Algumas pessoas aqui já falaram, mas eu faço questão de registrar isso também. Que essa proposta de mudança na Previdência, ela está dentro de um contexto muito maior. Que é um contexto, tá? Um contexto maior. Eles argumentam o quê? Dizendo que precisa fazer a reforma da Previdência porque há um déficit na Previdência. Que a Previdência gasta mais para pagar os benefícios do que arrecada. Essa tese já foi desmontada. Eu nem me aprofundo nela, ela foi desmontada pelo Diese, né? Está aqui o Sandro. Eu encontrei um outro técnico do Diese lá em Fortaleza, que é o Fred, que também está em trabalho de desmonte disso. A Universidade Federal do Rio de Janeiro já demonstrou que não há esse déficit. O que há, na verdade, é uma manobra contábil. Já foi dito aqui da DRU, mas tem mais coisa. Eles dizem que as despesas com os benefícios previdenciários devem ser custeadas exclusivamente com a contribuição patronal aos desempregados. Se você pegar só isso, não considerar o COFINS, não considerar as loterias, não considerar a contribuição sobre o lucro líquido, e não considerar, sobretudo, as isenções e imunidades, aí realmente a conta não fecha. Quem tiver curiosidade, olha lá o artigo 55 da Lei Federal 8.212, ela diz quais são as entidades isentas. Ela diz que entidades sem fins lucrativos, filantrópicas, que tenham sido declaradas de atividade pública, ou que ofereçam do seu serviço mais de 60% do SUS, eles ficam isentos da contribuição previdenciária patronal. Isso significa muito dinheiro. Tá? Então perguntaram pela manhã, se tem que ter reforma, a reforma também passa por aqui.
para você resolver a questão do financiamento, para você resolver a questão da carga tributária, né? Então, isso está colocado. Então, uma universidade, por exemplo, que seja filantrópica, ela é isenta da contribuição previdenciária patronal. Em 2014, dados apurados pela Universidade do Rio de Janeiro, também pelo DIESE, demonstram que só que o governo, as renúncias fiscais em 2014 no Brasil, elas dariam para custear o SUS de um ano inteiro. É o valor correspondente ao SUS de um ano inteiro. Então agora você quer retirar direitos para garantir o financiamento, o Caixa, como falou Henrique Meirelles na semana passada, o que ele disse? Estão falando em flexibilizar a reforma. Se flexibilizarem muito, não vale a pena, porque daí nós não resolvemos o problema de caixa do governo. Então o objetivo é resolver o problema do caixa do governo. E a outra questão importante que eu gosto de registrar é o seguinte: já foi dito aqui a questão do Estado mínimo, mas eu quero ser um pouco mais preciso nisso. O Tadeu é um colecionador aí dos livrinhos do Bresser Pereira, lá dos anos 90, do Ministério da Administração e Reforma do Estado. Né? Foi criado o Ministério da Administração e Reforma do Estado, foi ele que fez a reforma administrativa de 98, foi ele que propôs a reforma da Previdência de 98, mas o que é interessante a gente observar? No primeiro caderninho do ministro Bresser Pereira, que agora está dizendo que essas reformas são exageradas, ele dizia o seguinte: no Brasil, nós precisamos preservar apenas as carreiras típicas de Estado. E as carreiras típicas de Estado são as quais? Diplomacia, Receita, Segurança Pública e Judiciário. Eu sempre falo lá no Judiciário, não são os trabalhadores judiciários, é a magistratura. Tá? Os outros, eles precisam privatizar ou terceirizar. E o que não for possível privatizar ou terceirizar, que seja feito pelas entidades auxiliares do Estado. E aí que surgem as figuras que nós conhecemos. Surge a figura da UES, surge a figura da UCIP, surge a figura do Serviço Social Autônomo, vamos lembrar Paraná Educação para contratar professor, vai surgir as fundações estatais de direito privado, surgem todas essas figuras para fazer as vezes do Estado. Tá? Então, por detrás dessa reforma está exatamente isso, quer dizer, é a conclusão daquilo que começaram nos anos 90, que é reduzir o Estado brasileiro a um Estado mínimo, tá? E outra questão, não se trata apenas de uma reforma da Previdência. Já está demonstrado que bastou o governo anunciar que a idade mínima para a aposentadoria poderia ser 65 anos, que as carteiras de clientes, nas chamadas previdências privadas, que para mim não são previdências, para mim são investimentos, né? Que as carteiras de clientes na previdência privada crescessem assustadoramente. Então, o mercado financeiro na parte da previdência já cumpriu o seu objetivo. Ele já conseguiu muitos clientes só com essa ameaça. Eu estava num debate lá na Universidade Federal, no curso de Economia, e um rapaz fez a seguinte pergunta: falou, olha, estudante, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não seria melhor a gente desonerar a folha de pagamento e dar ao trabalhador umas 3 opções de investimento, e ele que invista, e ele que cuida da previdência dele pro resto da vida? Eu falei, e ele falou, isso pode? Eu falei, isso pode. Só que isso não é previdência como seguro social. Nós precisamos entender a previdência como seguro social, como distribuição de renda. O companheiro trabalhador rural ele sabe que no dia que os trabalhadores rurais recebem a aposentadoria, é o dia que movimenta o mercado nos pequenos municípios do Paraná, por exemplo. Eu falei, não é previdência como seguro social. E outra coisa, o Pinochet já fez no Chile e não deu certo. Hoje uma professora no Chile, quando decide parar de trabalhar, não tem aposentadoria. Ela tem uma ajuda de custo, que corresponde a 1/3 do que ela vinha ganhando. Então, para dizer que por detrás disso está tudo colocado. Bom, quem atinge essa reforma? Se de 98 atingiu um segmento, em 2013 seguiu outro segmento, hoje nós assim, atinge trabalhadores urbanos e rurais, atinge servidores vinculados ao regime próprio de previdência e ao regime geral de previdência, porque esse é outro equívoco. A pessoa fala assim, os servidores públicos todos têm uma regra só, não tem. O fato dos servidores públicos, o fato do prefeito de Augusto do Sul, para usar como exemplo, o fato do prefeito de Ivaí ter optado por não ter um regime próprio de previdência, mesmo seus servidores serem estatutários, faz com que eles estejam no regime geral e sigam as regras do regime geral da previdência. Lá as regras são aquelas gerais, não são os próprios servidores públicos. Então, e outra questão, os regimes próprios de previdência, eles estão mais no sul e no sudeste. Eu fui no Ceará no ano passado, e num debate lá, eu até fui surpreendido, eu achei que estava indo falar para a gente de regime próprio. Dos 180 municípios do Ceará, só 50 têm regime próprio de previdência.
Os outros 130 e tantos estão vinculados ao regime geral. Então, o fato do presidente da noite ter de servidores públicos, estaduais, municipais ficam fora, esses 150 municípios do Ceará não ficam fora. Alguns do Sul, Ivari, Ponta Grossa, né, que não tem regime próprio de previdência, estão dentro. Então, nós precisamos entender isso. E todos os trabalhadores vinculados ao regime geral. Aqui tem um certo mito, assim, as pessoas sempre fazem uma pergunta, então eu já vou responder, e os políticos, né, como é que nós sabemos que, em regra, os políticos, ditos planos de cargos políticos, são vinculados aos contribuintes do regime geral da Previdência. Nós temos algumas aberrações, como a aposentadoria de governador, por exemplo, depois de 45 dias, 50 dias de governador, ele se aposenta. Nós temos isso. Nós temos uma lei aprovada aqui pela Assembleia Legislativa que cria um fundo complementar de previdência que só não é aplicado porque toda vez que ocorre a ameaça de aplicar é denunciado, daí ela é guardada de novo, tá? Mas a intenção era, naquela época, pagar a aposentadoria complementar de R$10 mil para os deputados. Então nós temos essas aberrações, mas em regra, o próprio ocupante de cargo de comissionado de provimento é vinculado ao regime geral da Previdência, exceto aqueles, né, como o professor Lemos e o professor José, que são servidores públicos, né, e ocupam o mandato eletivo, obviamente eles continuam vinculados ao regime geral. E aí, agora, o governo está lembrando aqui, só para finalizar essa questão geral, que nos servidores públicos, por exemplo, o PSS do Estado, por exemplo, ele é considerado um servidor público em lato sensu, mas ele é todo vinculado ao regime geral da Previdência. Todos eles, os 30% dos professores do Paraná que são PSS, quase, estão todos vinculados ao regime geral da Previdência. Então, nesse momento, nós não podemos nos encantar com a notícia de ontem à noite e fazer com que diminua a tensão contra essa reforma. Bom, o que nós temos hoje para a gente entender o que eles estão mudando? Nós temos, por exemplo, a aposentadoria por idade, nós temos hoje, e no regime geral ela depende de 15 anos de contribuição. A mulher é 60, o homem é 65. No serviço público, e o valor da aposentadoria começa com 70%, mais 1% a cada ano de contribuição. No serviço público, nós temos a aposentadoria por idade, mesma idade, 60 e 65, mas bastando ter 10 anos de contribuição. Nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral, nós temos a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição no serviço público. Para quem não é servidor público, é muito importante esclarecer isso. No serviço público já existe uma idade mínima para se aposentar. Uma servidora não se aposenta antes dos 55, salvo se ela se encaixar numa regra de transição e que tenha entrado antes de 98. Um servidor não se aposenta antes dos 60. Ele tem que ter o tempo mínimo de contribuição e tem que ter a idade mínima. Então. E essa é uma questão. E a outra, no regime geral. No regime geral, as pessoas se aposentam sem ter idade mínima. Verdade isso. Não precisa ter uma idade mínima. Se o trabalhador completou 35 anos, ele se aposenta. Só que a ele se aplica o fator previdenciário. E o fator previdenciário significa o quê? Quanto mais jovem a pessoa se aposenta, melhor o valor do seu aposentadoria. O fator previdenciário tem uma lógica cruel. Quanto mais tempo a pessoa vai viver depois de aposentado, menor o valor da aposentadoria. É essa a lógica do fator previdenciário. E por não ter passado na emenda de 98, o então presidente mandou o projeto de lei ordinário para o Congresso e criou o fator previdenciário. A aposentadoria especial do trabalhador rural, nós temos hoje. Aposentadoria por invalidez antes. Hoje a aposentadoria por invalidez no regime geral, por qualquer motivo, ela é a integralidade da média. Nos regimes próprios, ela pode ser a integralidade da média ou proporcional. A integralidade ou proporcionalidade, a depender da causa. Né? Se for uma doença comum, ela é proporcional. Se for em razão de acidente de trabalho, doença grave e incurável, ela passa a ser integral. Tudo isso que eu estou falando, porque tudo isso vai ser mudado na proposta que está colocada. A aposentadoria do trabalhador rural, conquista da Constituinte de 88, eu sempre falo, porque antes dali, quando o trabalhador rural não tinha mais condições de trabalhar, o que acontecia com ele? Ou ele ia viver do pouquinho que ele acumulou, ou ele ia viver da ajuda dos filhos, que por sua vez seriam ajudados pelos netos, ou ia ter que viver da caridade. Porque é exatamente isso que acontecia, não tinha renda para esse trabalhador rural. Hoje nós temos a aposentadoria especial do magistério, que não é nenhum presente. Né? Quem pode entender que é um privilégio é quem nunca precisou ficar com 40 alunos numa sala de aula, 6 dias por semana, todos 200 dias no ano. Né? Quem entender que é um privilégio, não precisa analisar isso. Hoje nós temos a aposentadoria especial em razão das atividades de risco
insalubridade, perigosas e deficientes. Só para vocês terem uma ideia, o trabalhador de uma mina de carvão, ele se aposenta após 15 anos. Pela proposta de mudança, já vou adiantando. Acabou essa aposentadoria para ele. Ele terá que ter 55 anos pelo menos para se aposentar. E significa que quando ele for se aposentar, pulmão ele não terá mais. Né? Essa é a questão. E as anos deficientes e atividades insalubres e perigosas, que nós vamos ver depois lá que só fica uma delas, duas delas só ficam, as outras são extintas. E outra questão muito importante é a redução de 5 anos na idade no tempo de contribuição para as mulheres. Eu tenho dito que essa reforma ela atinge todos os trabalhadores, mas ele atinge muito mais duramente as mulheres, os trabalhadores rurais, as professores, servidores, com tudo, mas as mulheres são as principais atacadas junto com os trabalhadores rurais. Eu vi uma palestra recentemente, onde a pessoa dizia que não tinha justificativa mais. O tema da palestra era Previdência e Gênero, dizendo que não tinha justificativa mais para as mulheres terem essa redução, porque elas já se emanciparam na sociedade. Se emanciparam. E usou como pai, entre outros exemplos, usou um. Veja só, 84% dos contratos da Minha Casa e Minha Vida são assinados por mulheres. Veja como elas se emanciparam. Bom, eu não tinha poucas pessoas que podiam se inscrever para falar, eu não me inscrevi. Mas uma assistente social que estava lá participando, se inscreveu e falou: doutora, eu quero fazer uma observação. Não sei se a senhora tem conhecimento, mas faz parte do programa Minha Casa e Minha Vida que, quando possível, sejam as mulheres as que assinam o contrato. Porque quando a coisa aperta, quem dá o pé de casa é o homem. Assim, pelo menos, garante que a mulher continue com a casa para continuar cuidando de ti. Então, você vê a que ponto a gente chega na argumentação para mudar isso. Bom, eu vou seguir a ordem que está não é porque eu quero privilegiar servidor, mas eu vou seguir a ordem que está lá na emenda constitucional. Ele diz o seguinte: a partir de agora, as pessoas se aposentaram por incapacidade, muda o termo de invalidez para incapacidade, ainda não ficou claro por que isso, tá? Mas muda, é a aposentadoria por invalidez, compulsoriamente aos 75 anos, isso só está aqui como semântica, porque já foi alterada a Constituição, já tem a lei complementar dizendo que a aposentadoria do servidor é 75 anos, e voluntariamente aos 65 anos de idade e 25 anos de contribuição, desde cumprir o tempo mínimo 10 anos repetidos do serviço público e 5 no cargo. 10 anos de serviço público e 5 no cargo não é problema. A questão é que aqui resume o principal da reforma da Previdência. Acaba a aposentadoria por tempo de contribuição. A pessoa só vai se aposentar por idade, desde que tenha 25 anos de contribuição. Hoje o servidor público se aposenta por idade proporcional ao tempo de contribuição, com 10 anos de contribuição, ele aumenta a 15. O trabalhador do regime geral se aposenta com 15 hoje, com 70% do valor, mais 1% a cada ano de contribuição. Ele passa também para 25 anos de contribuição. Essa é a questão importante. Mas tem mais. Além de manter apenas a aposentadoria por idade, a questão gravíssima é o valor da aposentadoria. Ele diz o seguinte: a pessoa vai se aposentar aos 65 anos, com 25 anos de contribuição, terá uma aposentadoria de 51% da média, e não é mais a média das 80% melhores contribuições, é a média de todo o período. Então, o tempo que se trabalhou ganhando um salário mínimo, e o tempo que se trabalhou ganhando 5 salários mínimos, vai computar a média. Para quem tem quinquênio, anuênio, essas coisas, ou tem carreira, o tempo que ficou trabalhando sem receber nem um quinquênio, nem um anuênio, o tempo que ele recebeu 50% de quinquênio, vai entrar na média. Então vejam só, se você revirar a emenda, você não vai encontrar em nenhum lugar dizendo que o trabalhador tem que contribuir 49 anos. Esse é um argumento que não está escrito isso. Aí você interpreta esse artigo, diz o seguinte: a aposentadoria será de 65 anos de idade, com 25 anos de contribuição, e o valor será 51% da média, mais 1% a cada ano de contribuição. Esse trabalhador que vai se aposentar com os 25 anos, você pega 51 e coloca mais 25, que é 1% ao ano, vai para 76. Então, esse trabalhador ele pode se aposentar com 25 anos de contribuição? Pode, aos 65 anos, mas será 76% da média, podendo chegar a 100%. Cálculo simples, para chegar a 100%, 76 para 100 é 24. Então, 25 mais 24, 49. Então, para que um trabalhador possa se aposentar com a integralidade da média, ele deverá contribuir 49 anos para se aposentar.
integralidade da média, tá? Não é isso aqui, não é o teto, é a integralidade da média. Então, 49 anos de contribuição para que ele se aposente. Eu vou usar um exemplo aqui, para vocês terem uma... outra questão que eu queria colocar. Assim como eu fiz a ressalva lá dos servidores estaduais e municipais, eu sempre passo uma ressalva do tal do direito adquirido. Porque a emenda o tempo todo diz que está ressalvado o direito adquirido. Quem tem direito adquirido? Quem cumpriu o requisito de idade e tempo de contribuição por determinada regra, naquela regra adquire o direito. E o que é muito comum, eu participei de diversos debates nos últimos dias, que quando a gente fala da regra de transição, a pessoa fala assim, estou dentro. E aí quando ela diz que estou dentro, meu direito está adquirido. Tende a concluir que não precisa fazer mais nada. E daí eu falo o seguinte, calma, nós precisamos usar um exemplo recente aqui do Paraná, para mostrar que mesmo quem está aposentado, portanto já adquiriu o direito, não está 100% protegido. O exemplo que aconteceu em janeiro agora, quando o governador optou por pagar as progressões e promoções e não dá reajuste. 110 mil servidores ficaram sem reajuste. 80% disso são aposentados e pensionistas. Então não vem com essa que, já porque eu estou aposentado, então agora eu posso ficar em casa e os próximos. Eu sempre brinco assim, os próximos estão sendo aqui, os próximos de 98 são muitos que estão aqui. Os próximos de 2003 é gente que está aqui. Então se nós, eu sempre uso o poema do doutor Brecht lá, né, que faz todo aquele roteiro, e fala assim, sendo que eu não me preocupei com ninguém, agora estão me levando preso, ninguém vai se preocupar comigo. É mais ou menos isso. Né? A gente tem que pensar como classe trabalhadora e não como um segmento favorecido ou não. Eu vou usar um exemplo de uma servidora que me procurou alguns dias atrás, para dizer o seguinte. Vou avançar, daí acho que é o melhor exemplo ali na frente. E aí, a aposentadoria no regime geral. Quem está no regime geral hoje? Regime geral, está no regime geral. Todos os trabalhadores da iniciativa privada, todos os trabalhadores rurais, todos os servidores públicos selettistas, todos os servidores públicos estatutários que não têm um regime próprio de previdência, todos os sócios de empresas, todos aqueles ocupantes de cargos comissionados de livre provimento, todos os autônomos, todos estão no regime geral. Então a regra está aqui para eles, dizendo que eles vão poder se aposentar por idade quando tiverem 65 anos e desde que tenham 25 anos de contribuição. E o cálculo, a mesma coisa que eu falei lá do servidor público. 51% da média, mais 1% a cada ano de contribuição. Portanto, parte com 74, se tiver os 25 anos, senão não se aposenta, e para chegar ao 100 vai ter que contribuir mais 24. Nós, a gente é bastante acostumado com algumas carreiras onde há uma certa estabilidade. Né? O servidor público é bastante comum isso, ele faz um concurso público, um magistério, o normal é que ele faça uma carreira, ele não sai do serviço público comum e que vai se aposentar lá na frente. Quando nós falamos principalmente em regime geral, nós temos que considerar que muitos trabalhadores ficam empregados um mês, são desempregados, ficam um ano procurando emprego às vezes, ou deixam de contribuir e assim vão sucessivamente. Então, para fechar os 25 anos, ele vai demorar bastante. A outra coisa, idade mínima de 65 anos, também é um mito, tá? Porque só vai chegar a 100% em 49 anos de contribuição aos 65 quem começou a trabalhar aos 16 anos de idade. Porque 16 mais 49 é 65. Quem começou a trabalhar com 17, por exemplo, já não é 65, é 66. Eu até falei, a LDB, a Lei de Diretriz Básicas de Educação, diz que um professor agora só pode exercer o magistério, excepcionalmente com nível médio, mas é nível superior. A professora, o professor, para terminar uma faculdade, vai terminar com 21, 22 anos. E aí vai fazer o concurso público e vai começar a trabalhar. Se eu passar já no primeiro ano, ela começa com 22. 22 mais 49, 71. Então a idade mínima para ela não é 65, é 71 anos. E eu já vou adiantando, tem um artigo que eu vou apresentar ali na frente, tem um artigo que diz o seguinte, que toda vez que o IBGE apurar o aumento de um ano na expectativa de vida do brasileiro, a idade de 65 deixa de ser 65, passa a ser 66, 67, 68. Então, essa é uma questão importante. Eu vou falar primeiro das regras gerais, depois eu volto para a regra de transição. Outra questão importante, aposentadoria especial. Hoje nós temos as aposentadorias especiais, que eu falei, por exemplo, quem trabalha com agrotóxico na agricultura pode ter aposentadoria especial,
quem trabalha no hospital, na saúde, aposentadoria especial, 25 anos de contribuição, sem idade mínima. E no regime geral é uma hipótese de aposentadoria integral. É a integralidade da média, que no regime geral é tudo média. Integralidade da média com 25 anos de contribuição independente de idade mínima. O primeiro mineiro que eu conheci aposentado, mineiro de carvão, foi em Criciúma, em setembro do ano passado. Ele se aposentou aos 15 anos. Né? Se aposentou aos 15 anos de contribuição. Não tem idade mínima. O que está acontecendo agora? Ele está dizendo duas coisas. Primeiro, exclui a atividade de risco. Né? Aquelas pessoas, eu estava falando com o Sandro, encontrei o pessoal dos eletricitários lá de Londrina, de atrás. O eletricitário é uma das hipóteses de atividade de periculosidade. E ele dizendo o seguinte: hoje ele se aposenta com 25 anos sem idade mínima. Essa é a regra. E ele está fora. Eles estão excluindo, estão deixando a aposentadoria especial apenas para os deficientes e para as pessoas expostas aos agentes insalubres. E diz mais, olha lá, que a redução do tempo exigido para os fins de aposentadoria será de, no máximo, 10 anos no requisito de idade. Então, se é 65, no máximo que vai reduzir para 55, e no máximo 5 anos para o tempo de contribuição. Acabou a aposentadoria especial. Porque o servidor, o trabalhador, que se aposentaria aos 35 anos, se ele tiver nessas condições nocivas à saúde, ele vai se aposentar aos 30 e com 55 anos de idade. Esse mineiro, ao invés de se aposentar aos 15, vai se aposentar aos 30. E a mulher vai se aposentar aos 25, porque 5 a menos de 30, mas terá que ter 55 anos também. Então, essa é outra questão importante na reforma que está colocada. Bom, qual outra regra permanente? Outra regra permanente. Valor da aposentadoria por invalidez. Como eu disse para vocês, no regime geral, a aposentadoria por invalidez hoje é sempre a integralidade da média, não importa o motivo. E nos regimes próprios ela pode ser integral ou proporcional. A emenda vem e diz o seguinte: a aposentadoria por invalidez, que é o momento pior que a pessoa está, que ela está mais vulnerável, porque ela se aposentou por alguma doença que o tornou inapta para o trabalho, essa é a questão, ela só será integral em casos de acidente de trabalho. Todas as outras hipóteses, que de aposentadoria por invalidez, ela será proporcional ao tempo de contribuição, observada essa lógica aí dos 51 mais 1% a cada ano de contribuição. Então, a aposentadoria por invalidez, que hoje já é um problema para bastante gente, ela se torna um problema muito maior, no sentido que todos se aposentarão, exceto invalidez, todos os outros observarão essa proporcionalidade. Quantidade de proventos. Outra questão importante. É vedado a mais do que uma aposentadoria nos regimes próprios da Previdência, exceto aqueles que podem acumular cargos, que são os professores e os profissionais da saúde, como profissão regulamentada. Não tem muito novo nisso, porque isso já é assim hoje. Uma interpretação que estava sendo feita é que a pessoa não poderia acumular uma aposentadoria no serviço público no regime geral. Não está dito isso. Se a pessoa cumpre os requisitos para os dois, tá. O que não pode acumular é provento e aposentadoria. Então a pessoa, eu atendi alguns dias atrás uma servidora, professora do Estado, que me disse o seguinte: eu sou pensionista, tenho 2 pensões do meu ex-marido, ele era servidor público, tinha 2 cargos públicos, eu cumpri o requisito para me aposentar num padrão e no outro falta 10 anos. Ela falou: depois dessa nossa conversa aqui, se passar essa reforma, a primeira providência que eu vou fazer é me exonerar do segundo padrão. Porque se eu fosse me aposentar, os 10 anos que estavam faltando, virariam 15 pela regra de transição. E segundo, que eu vou estar trabalhando e eu não vou poder gerar mais uma aposentadoria para mim, porque eu já tenho uma pensão, não posso ter outra aposentadoria. Então, essa é uma questão associada a outra questão importante, que nós vamos falar lá na frente, mas eu estou me antecipando aqui, a questão da pensão por morte, que ela passa a ser 50% do vencimento do salário, ou 50% do provento, mais 10% para cada filho, e quando esse filho atinge a maioridade, o 10% não reverte para ela. Conciliando essa questão, conciliando a impossibilidade de acumular 2 cargos públicos, conciliando que a aposentadoria, a pensão por morte só será vitalícia em uma hipótese, todas as outras serão temporárias. E considerando outro ponto da reforma, que é a desvinculação do salário mínimo, dizendo que a pensão pode ser menos que o salário mínimo, de novo eu volto lá para o trabalhador rural e o trabalhador rural. Os dois cada um tem a sua aposentadoria de um salário mínimo. Um deles morre,
o outro não pode acumular a aposentadoria e a pensão. E se ele não tivesse aposentadoria e tivesse que receber a pensão, seria de meio salário mínimo. Então é essa reforma que está sendo feita. Né? Essa reforma que está sendo feita. Então, é para deixar bem claro que pensão por morte e aposentadoria não se acumulam. Aí, eu vou ser sincero, eu acho que há distorções sim nas questões das pensões. Eu sou muito honesto nisso. Eu acho que algumas coisas teriam que ser revistas. Assim, por exemplo, alguém que está com 80 anos e casa, tem uma união estável com alguém de 20 e vai gerar uma pensão para essa pessoa talvez por mais de 80 anos. Então isso, mas aquilo que eu falo, nós não podemos jogar a criança com a água do banho. Tem que corrigir essas distorções? Tem. Mas não dizer que a pensão é 50%, que a pensão não é vitalícia, que a pensão pode ser menor que o salário mínimo. Hoje, muitos servidores públicos, principalmente, e muitos trabalhadores do regime geral, só não têm aposentadoria menor que o salário mínimo, porque a Constituição diz que não pode ser menor que o salário mínimo. Senão teria. Eu atendi uma trabalhadora, se ela fosse se aposentar pela proporcionalidade, ela se aposentaria com R$260. Ela se aposentou por invalidez, estava no estágio probatório, se aposentaria com R$260. Ela só não se aposentou com 260 porque a Constituição diz que não pode ser menor do que o salário mínimo. Essa é outra regra permanente. Pensão e aposentadoria, eu já disse que não são acumuláveis. Valor da pensão por morte, então, só reafirmando isso, ela será 50% do salário de contribuição ou 50% da aposentadoria que a pessoa já vem receber. E se ela tiver 5 filhos, então ela chega a 100%. Só que a cada momento que o filho atingir a maioridade, retira o 10% dele e não reverte. Hoje reverte para o viúvo, para a viúva. A cota do filho que atingiu a maioridade reverte para o filho. Tá. As aposentadorias são provisórias, exceto para quem tiver mais de 44 anos exceto quem tiver mais de 44 anos no momento em que a pensão for gerada. Todos os outros serão proporcionais, vejam aqui, ó. Por exemplo, a pensão será de 3 anos para aquele que for se transformar em pensionista com menos de 21 anos de idade. Essa é a regra que já está no regime geral. Quando a medida provisória 664, 665, não lembro qual das duas, foi para o Congresso, ela dizia já que deveria ser 50% da pensão. Essa parte não passou, mas essa parte já passou. Então, eu estava em cidade aí uns dias atrás, depois que terminei o debate, uma pessoa veio falar assim, eu não quis perguntar ali, porque não era diretamente isso, mas eu não quis constranger também. A minha filha era casada com um vigilante que morreu esses dias. E ela tem 40 anos de idade. Ela não vai ter pensão vitalícia, ela não vai ter pensão vitalícia. Ela se enquadra ali, ó. Ela vai ter durante 20 anos, porque ela está entre 41 e 43 anos de idade. Então, depois ela não é mais pensionista. Depois ela vai ter que ter o próprio sustento. Bom, transição. Daí é aí que eu quero falar assim. Então, nós temos essas regras permanentes, então 65, 49, nós temos a fim da aposentadoria especial em determinadas situações, a aposentadoria especial com idade mínima, com tempo mínimo, e nós temos a pensão por morte com esses fatores todos que já coloquei e tal, e daí nós temos algumas regrinhas de transições, que são a mesma regra, essa aqui, por que a regra do servidor público é um pouco diferente? É um pouco diferente por aquilo que eu já falei. O servidor público, hoje, ele já tem requisitos mais duros para se aposentar. Ele já tem que ter 60 anos de idade, ele já tem que ter 20 anos de serviço público, ele tem que ter 10 anos na carreira, hoje 5 no cargo. O que está me preocupando aqui, para quem é servidor público, é que essa previsão aqui de 20 anos no serviço público, ela existe hoje como requisito para aposentadoria integral. É o artigo 6º da emenda 41. Agora ela está sendo colocada aqui como requisito para se aposentar. Eu encontrei, era um trabalhador da saúde, acho que lá em Maringá, acho que é isso, né, lá em Maringá, onde ele disse o seguinte, eu tenho 60 anos, eu entrei agora no Estado. Mesmo quando chegar nos 75, eu não vou ter 20 anos de serviço público. Então, por essa regra, eu não me aposentaria. Obviamente que a compulsória, daí, então, ela independe disso, né? E o pedágio. Então, vamos primeiro esclarecer o seguinte, quem está dentro do pedágio? Eu estava analisando lá em Foz do Iguaçu, na plenária de São Júlio, perguntei das pessoas que estavam, quantos tinham mais de 45 anos? Menos de 10% da plenária região. Então, ótimo, vocês estão todos dentro da reforma. Então, agora podemos começar a conversar com
entendendo a importância, porque a pessoa sempre quer saber o que atinge ela diretamente. Tá aí, ó. Então, a mulher tem que ter 45 anos e o homem tem que ter 50 anos para entrar nessa regra de transição. Consiste no quê? Em trabalhar 50% a mais daquilo que está faltando. Bom, 50% a mais para quem está faltando em um ano é 6 meses. 50% para quem estiver no serviço, no sistema, até a data da promulgação da emenda. Espera que não seja promulgado. Agora, para quem tem 20 anos, está faltando 10 para se aposentar, significa mais 15. Para aquele que está começando agora, vamos dizer assim, nossos filhos que entraram no mercado de trabalho agora, eles faltam tudo pela frente. Falta 25, 30 anos para se aposentar. Então, os 25, 30 viram 45, mesmo entrando na regra de transição. Eu vou usar o exemplo que eu apontei lá atrás, que usaria. Eu fui atender uma servidora alguns dias atrás, e ela falou, Timar, eu quero conversar com você, eu quero confirmar uma coisa. Eu falei, o quê? Ela falou, eu entrei no serviço público antes de 2003. Então, em tese, eu poderia ter direito à aposentadoria integral, com base na última remuneração, depois de cumprir aqueles requisitos. Eu tenho 17 anos de contribuição. Então, faltariam para mim 13 anos para eu me aposentar. Sendo que eu não terei 55 anos daqui a 13 anos, eu vou ter que trabalhar mais 2 anos para fazer a regra dos pontos. Então, daqui a 15 anos eu me aposentaria. Eu falei, corretíssimo. Ou eu tenho um problema. Eu tenho 37 anos. Então, eu estou fora da regra de transição. Então, eu vou para a regra dos 65, eu vou para a regra dos 51% mais 1% a cada ano de contribuição. Se eu tenho 37, para chegar a 65, faltam 28 anos. Então, eu que tinha a expectativa de me aposentar daqui a 15 anos, vou ter que trabalhar 28 anos para chegar aos 65 anos de idade. Então, essa é a reforma. Isso se aplica para servidor público, para trabalhador da iniciativa privada, para todos. Né? Para todos se aplica essa regra, no sentido de quem estiver fora da regra de transição, então sofrerá todas as consequências. Quem está dentro da regra de transição, que é aí que as pessoas respiram aliviados. E aí eu lembro da Elaine, do Centro de Saúde, numa assembleia, né, Elaine, quando o pessoal começou a perguntar muito sobre o direito adquirido. Eu estou dentro, eu tenho direito adquirido, eu tenho direito adquirido. A Elaine levantou e falou, vamos parar com esse negócio. Se nós ficarmos pensando quem está com o seu problema resolvido e esquecer dos outros, nós vamos nos afundar todos juntos. E é exatamente isso, quer dizer, agora faz para um, depois faz para outro. Você disse que agora o servidor público estadual e municipal está fora, mas o Sandro já estava lembrando, já existia uma proposta inicial que era de fragmentar a reforma da Previdência e fazendo por partes. Né? Então essa é a questão. Bom, eu estou acelerando aqui, que já vi que é 11 horas. Outra questão, como regra de transição, continua havendo a redução de 5 anos na idade em termos de contribuição dos professores e policiais, como regra de transição, porque como regra permanente é, sim, aos 65 anos. Então, a professora que tinha expectativa de se aposentar, ela está estudando pedagogia hoje, ela vai entrar no mercado de trabalho e vai ser professora, e ela diz o seguinte, eu vou me aposentar com 25 anos de contribuição e 50 de idade. Ela pode começar a trabalhar com os 20 anos de idade, mas ela vai ter que trabalhar até os 65, no mínimo. Porque quando ela estiver chegando lá, não será 65 mais. Porque nos próximos 20 anos, obviamente, vai aumentar a expectativa de vida. Né? Então, essa é a questão. Bom, a regra dos pontos é uma questão bem específica, né? Não vou abordar aqui, porque nós estamos com pessoas. E a regra de transição para os servidores públicos, então, não tem nada de novo na questão dos valores, porque já é assim hoje, nessa questão dos valores. Então, quem entrou antes de 2003 pode ter a aposentadoria integral com base na última remuneração ainda, se cumprir os requisitos lá, e quem entrou depois de 2003 pode ter a integralidade da média, né, para essas pessoas, desde que cumpram o pedaço. Os demais, todos na regra geral. Conclusão é que nós vamos ter apenas uma regra geral daqui para frente. Reajuste dos proventos de servidores públicos, a mesma lógica, né? Quem continua com direito à paridade terá o reajuste de servidores ativos, os demais, como já é hoje, terão o reajuste que o chefe do executivo, o chefe do judiciário, o chefe do poder judiciário lá decidir mandar o projeto para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Municipal, considerando o reajuste. Quem não tem paridade hoje não tem a garantia nem da inflação das aposentadorias. Isso já é de 2003 para cá. Bom, outra questão importante é que a proposta diz o seguinte: os servidores públicos do Paraná tiveram uma mobilização intensa em 2015.
E uma das coisas que os servidores estavam lutando contra era a criação do fundo complementar. Porque ao criar o fundo complementar de previdência para os servidores públicos, você estabelece um teto também. Que não é necessariamente o teto do regime geral da Previdência, que hoje é R$ 5.531,31. É um teto. Eu já ouvi que dentro do Ministério da Previdência há discussões no sentido de que o teto fosse 3 salários mínimos. Eu já ouvi gente falando no rádio, por aqui no Paraná também, dizendo que seria 3 salários mínimos e quem quisesse ganhar mais do que isso vá para o regime geral. Pela proposta que está colocada, fica obrigatória, hoje é facultativo, fica obrigatória a criação do fundo complementar em 2 anos e fica obrigatório o estabelecimento do teto para os servidores públicos. Ninguém se aposentaria com mais de R$ 5.531,31, sendo que pode ser menor. Se o governo do Estado optar por ter um teto menor, vai ser um teto menor. Isso é possível, já está bem colocado. E aí, por que eu quero dar um pouco de ênfase nisso aqui? Porque o fundo complementar em si, ele tem sido vendido como uma ilusão. Quem acompanhou a imprensa ontem, sabe que a Prefeitura de Curitiba está propondo uma mudança no fundo do regime próprio de previdência dos servidores. Está aumentando a contribuição de 11% para 14% do servidor e 28% para o município. Está estabelecendo um teto de R$ 5.531,31 e está criando um fundo complementar de previdência. E o que eu escutei na televisão ontem? O presidente do Instituto dizendo assim, veja só, vai ficar melhor para o servidor, porque a aposentadoria do servidor será maior, porque o fundo complementar vai render mais. Ilusão. Tadeu é um grande conhecedor da Previ aqui, e sabe que a partir do ano 2000 para cá, os fundos complementares de previdência não são mais de benefício definido, eles são de contribuição definida. Você sabe com quanto você contribui e você vai receber aquilo que o mercado financeiro vai render para você. Então, ilusório. Eu falo assim, o Hermes falou que o pessoal virou o cabo da Boa Esperança, né? Quem virou o cabo da Boa Esperança deve lembrar que já existiu o CAPEM, Montepar, Montepio, e que tem gente que recebe complemento hoje. R$ 50, R$ 30, R$ 20. Ou então o fundo complementar dado aos escrivães do extrajudicial, o Comprev no Estado do Paraná. Que num determinado, eles contribuíram a vida inteira, num determinado momento descobriram que agora eles não vão receber mais nada, porque faliu. Fechou, não tem mais dinheiro, não vai pagar os R$ 300 que eles recebiam mais por mês. Né? Então, quando uma discussão judicial, nós parece que a expectativa não é muito boa. Sim, é uma propaganda. Vejam só, a Previ do Banco do Brasil é dona da metade do shopping Curitiba, é dona do Porto de Antonina, é dona do resort lá na costa do Sauípe. Vejam só, vamos criar um fundo complementar que vocês terão todas essas maravilhas. Mercado, né? Há pessoas que trabalham para o mercado e fazem essa propaganda. Bom, outra questão importante como regra permanente. E aí, de novo, eu volto para os trabalhadores rurais. O trabalhador rural hoje, que para se aposentar basta comprovar a atividade rural de 15 anos, e ele faz através das notas fiscais, ele faz através do INCRA da família, ele faz através da declaração do sindicato, ele passará a ser contribuinte obrigatório. Ele vai ter que contribuir cotas individuais. E mesmo que diga ali a alíquota favorecida, uma família que tenha o pai, a mãe e 2 filhos e queira contribuir, se ele fosse contribuir hoje com a contribuição mínima, que é 20% do salário mínimo, ele teria que desembolsar R$ 720 por mês. Quanto é que o trabalhador rural tem dinheiro? Ele tem dinheiro quando ele colhe a lavoura, quando ele colhe o feijão, ele colhe o arroz, ele vende. E aí ele vai pagar o banco, vai pagar no armazém, e daí o que sobrar o dinheiro ele vai pensar o quê? Bom, dá para comprar uma roupa nova, vou melhorar a alimentação e tal. Ele vai ter R$ 720 por mês para pagar a previdência? Esse é o outro que não vai se aposentar. Então, na verdade, se ele tiver que escolher de comprar alimento e roupa e pagar para a previdência, eu, se estiver no lugar dele, eu faria isso. Eu vou comprar comida para os filhos e roupa para os filhos. Ou então contribui uma pessoa, né, e vai pagar só um deles. Então, essa é uma conclusão importante, que se o governo diz que está fazendo a reforma para melhorar o financiamento, ele está excluindo as pessoas da previdência. O que eu tenho escutado por aí das pessoas dizendo assim, já que eu não vou conseguir me aposentar, eu vou sair fora disso mesmo. É preferível eu ir numa empresa e pedir para não assinar minha carteira de trabalho, para não ter desconto da Previdência e eu ganhar um pouquinho mais do que eu contribuir para a Previdência e lá na frente me aposentar.
Então estimula a informalidade e, como alguém falou aqui, ela é excludente, é uma reforma excludente mesmo. Eu estou terminando, né? E aí tem a regra de transição para os trabalhadores rurais. Veja só o seguinte, ele disse que o trabalhador rural também terá que pagar esse pedágio, aquele que está na zona rural já hoje. E ele terá que pagar o pedágio de 50% sobre o tempo que faltava, que era 15 anos de atividade rural. Mas veja ali, ó, opa, ele fala, deixa eu voltar. Ele fala que terá que ter um pedágio de 50% sobre o que estava faltando, mas de efetiva contribuição. Então esse trabalhador rural que estava lá, tinha 10 anos de atividade rural, estava esperando completar a idade e daqui a 5 anos se aposentar, ele vai ter que ficar mais 7,5 e vai ter que contribuir com a Previdência nesses 7 anos e meio. Então essa é outro elemento importante. Bom, idade mínima eu já falei, que toda vez que for apurado o aumento na expectativa de vida, aumenta a idade mínima. Esses dados aqui eu não vou, vai ficar à disposição depois, mas esses dados são públicos por aí, né? Como o Sandro falou no site do Diese, tem lá várias notas técnicas mostrando isso, né? E que, na verdade, o déficit previdenciário é uma parte. Eu vou passar essas 3 transparências aqui para colocar uma questão importante ao final aqui. Que com essa reforma da Previdência, sejam trabalhadores da iniciativa privada, sejam trabalhadores do serviço público, passa a ser ilusória as carreiras. Não adianta ter um plano de carreiras, porque se você vai se aposentar lá na frente, uma média, um percentual dessa média. Não adianta você, a Nádia estava falando ali, o que adianta a Nádia fazer o PDE? E ganhar um pouco mais pelo PDE se ela vai se aposentar pela média e ainda vai aplicar o percentual máximo no desconto. Então passa a ser, eu acredito que passa a ser uma ilusão. E aí, já dizendo o seguinte, mesmo que o governo não atingisse os servidores estaduais e municipais, ele já deu a receita. Ele já deu a receita, ele já disse o que tem que fazer. E tem alguns que estão se antecipando. Né? O prefeito de Curitiba já se antecipou. Já está dizendo que vai ter um fundo complementar, vai ter teto e a contribuição previdenciária vai ser 14%. Eu estava lembrando ontem o pessoal lá do SISMUF que me perguntaram, dizendo o seguinte, o que vai acontecer agora, provavelmente, se for implantado os 14%, vai acontecer o que aconteceu em 2005. Que os servidores tiveram 5% de reajuste na data base e tiveram a líquida de contribuição aumentada de 8,8% para 14,14%, somando o INSS. Então eles perderam naquele mês. E agora vai acontecer isso também. Está colocado e a ilusão de dizer que o fundo monetário então vai dar uma aposentadoria maior. Não vai dar. Quando eles já tinham dito que iam fazer isso, numa reunião que participei lá no IPVC, falei, ó presidente, o senhor tem que saber que é só para os próximos. A Constituição diz que o fundo complementar é para os próximos. Eu falei, não, nós vamos criar umas regras de transição aqui para estimular os atuais a ingressarem. Eu estou curioso para saber qual é o projeto, porque provavelmente tem alguma coisa assim. E aí vai ser uma luta para dizer para o servidor que é fria, né, aderir a esse negócio, mas aí os sindicatos fazem o papel deles também. Bom, o Estado do Paraná também, já se sabe, já teve toda a mudança em 2012, 2015, na gestão do sistema, mas a informação é quente, já há novos estudos dentro do Paraná Previdência, mudando de novo a Lei 12.398. Né? Então isso é importante para deixar claro. Então, o que está colocado para a gente, para finalizar, primeiro, um desmonte do Estado. Segundo, do ponto de vista da Previdência, é o fim da Previdência com o seguro social. Eu sempre gosto de usar essa... A gente vai por aí, como diz o pessoal, a gente vai conversando, a gente vai mais aprendendo do que passando, né? Cada dia que houve uma coisa diferente está colocado. E outro dia eu vi algo que eu incorporei com um entendimento meu também. Quando a gente paga o IPTU hoje, o IPTU ele não tem uma contrapartida específica para mim. Eu pago o IPTU, contributo. Eu pago o IPVA, contributo. Eu pago o IPVA, não tem uma contrapartida específica. As taxas e as contribuições sociais, elas têm essa contrapartida. Então, quando eu contribuo com a Previdência, eu estou contribuindo porque eu vou ter um benefício meu, um benefício previdenciário. Se passar essa reforma, a contribuição previdenciária passa a ser muito parecida com os outros tributos. Porque se nós considerarmos que vários estados brasileiros, a expectativa de vida é de 64 anos, as pessoas vão morrer antes de se aposentar. Então eu estou contribuindo para algo que eu não vou ter. Ou mesmo que eu me aposente, eu vou receber esse benefício por 3, 4, 5 anos. Então passa a ser algo que eu estou contribuindo para não ser.
Aí resolve o problema do caixa. Resolve o problema do caixa. Você arrecada e não aposenta ninguém, você vai ter dinheiro sobrando. E é essa lógica lá no começo, nós falamos no começo da história, de falar em déficit, né? Não vai ter déficit nenhum, né? E outra questão que eu falo com relação ao déficit é assim, nós tivemos um período longo na história do Brasil em que as pessoas se aposentavam e morriam muito rápido. Ou então morriam antes de se aposentar. Então morriam antes de se aposentar. Nesse período todo, não estou dizendo que foi corrupção, mas estou dizendo que o dinheiro que era arrecadado da carteirinha do INPS, ele não foi guardado em lugar nenhum. Ele foi usado para construir a Transamazônica, errado construir a Transamazônica, uma variação diária, assim, trânsito, tráfego, mas foi usado para na Itaipu, usado na Itaipu. Então por que agora que as pessoas estão se aproximando da aposentadoria e tem que dizer assim, porque usou meu dinheiro para pagar a Transamazônica, eu tenho que trabalhar mais 28 anos. Então acho que essa é a reflexão que a gente precisa fazer e entender que todos nós estamos no mesmo sistema, nós estamos todos, se não forem todos nesse primeiro momento, na sequência vão os outros que ficarem. Então, para deixar bem claro isso, e para dizer assim, que eu comecei a observar nos últimos dias, nos vários debates que a gente tem feito, algo interessante. Os primeiros debates envolviam basicamente servidor público. Era basicamente servidor público. Na audiência pública, que eu participei lá em São José dos Pinhais, né, Johnny? Nós tínhamos servidor público, tinha metalúrgico, tinha rodoviário, tinha trabalhador rural, tinha o pessoal do comércio, tinha o pessoal dos correios. Falei, opa, é aí que a coisa começou a observar agora que o movimento é de todos os trabalhadores, não de um outro segmento. Porque o que eu acho que o governo está apostando agora, é uma análise política, sistemática e funcionária que eu, é de tentar tirar o foco dos servidores estaduais e municipais, como fala o Ricardo Boechat, foram os mais que foram para a rua no dia 15, tá? Para tentar tirar o foco e fazer a reforma e depois o chicote vem para todo mundo. Então é isso, do ponto de vista que eu tinha para falar inicialmente, e aí podemos abrir para os debates.